Você pode abrir a sua Bíblia em segundo livro de Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, no capítulo 32. E como já falei antes, no Antigo Testamento, depois do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ter os livros de Juízes, Ruth e Samuel, Reis e Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 32. Esse texto nos servirá de base, para o que eu quero falar nessa tarde, quase noite. E por favor, que você desejar, peça a Deus que fale com você, fale para você, talvez de algo que você esteja passando, que nós estejamos passando, porque foi esse o pensamento da nossa reflexão, que isso pudesse de uma maneira mais abrangente possível alcançar a todos nós. E eu creio que é uma perspectiva da vida. Eu queria falar em 3 palavras, pelo menos. Elas trarão a ideia do que eu quero dizer que está nesse texto. Mas nós vamos primeiro nos deter a ele. A partir do verso 1, fala de Ezequias. Ezequias que governava Jerusalém. E diz, a partir do verso 1, depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, ou seja, estava vendo no capítulo 31, holocaustos ao Senhor, celebração ao Senhor, santidade ao Senhor. E aqui ele diz assim, depois dessas coisas, atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, famoso inimigo de Israel, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, acampou-se contra as cidades fracas, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, passemos ao verso 5. Ezequias cobrando ânimo. Ezequias o que, queridos? Cobrando ânimo. Edificou todo o muro que estava demolido. Edificou muros. Levantando torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Verso 6 diz, então pôs oficiais de guerra sobre o povo, organizou a liderança, melhor dizendo, e congregando-os na praça junto à porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo, verso 7, sede corajosos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis, por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Verso 17 ainda. O rei Senaqueribe escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, dizendo contra ele, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz na língua dos judeus, ao povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, a fim de tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Verso 20.
Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu no arraial do rei da Assíria todos os guerreiros valentes, e os príncipes e os chefes. Ele, pois, envergonhado, voltou para a sua terra, e quando entrou na casa do seu Deus, com D minúsculo, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, e lhes deu descanso de todos os lados. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado por tua palavra, maravilhosa palavra, santa palavra. E agora, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, nos acrescenta, nos desafia, e que essa palavra seja esteio para a nossa caminhada, para a jornada que caminhamos, que andamos nessa vida, nesse mundo. Nos ajuda para que de maneira clara, teu Espírito, ó Pai, venha falar conosco e nos dizer por onde, como devemos agir diante das circunstâncias. No nome de Jesus, amém. Queridos, eu colocaria 3 palavras que daria um pouco do caminhar dessa minha breve reflexão. 3 palavras são desafio, medo e fé. Quais são as palavras? Desafio, medo e fé. Certamente você já passou, eu já passei. Vamos passar outras vezes. Mas eu fiquei pensando nessas 3 palavras. Quando um desafio se apresenta diante de nós, de imediato, invade o nosso coração um sentimento: medo. E por mais que você seja bem corajoso, antropologicamente, o medo é uma circunstância implícita a todo homem, a cada um de nós. Todos nós temos medo, e o medo é o que nos faz parar, analisar, refletir e tomar algumas atitudes. Mas o medo, logo após o confronto, a afronta, nós nos deparamos e fazemos contas muito rápidas. Dependendo da nossa experiência com tais desafios, elas serão mais velozes, mais simples ou mais complexas. Mas os desafios que se apresentam no nosso dia a dia, sempre vai nos fazer parar. O medo, ele é irmão gêmeo, ou filho da insegurança. Mas pela própria existência humana ser insegura, por saber que não é soberana, que nós não somos senhores da nossa vida, nós não temos o controle da nossa vida, como a palavra diz: quem de vós, por mais experimentado, ansioso que seja, pode acrescentar um côvado, ou aumentar um dia de sua vida? Quem tem segurança de quantos dias vai viver, até quando vai viver? Nenhum de nós. Por isso o medo é implícito ao ser humano. E quando algo nos ameaça a nossa família, um filho, uma esposa, um ente querido, a nós mesmos, o medo acende aquele alerta laranja no nosso peito. Ai, o que fazer? Nesse momento de medo, nasce a reflexão. Na própria existência humana, o Senhor nos dá a capacidade de reagir de várias maneiras, de acordo com o medo que enfrentamos e a situação na qual estamos. Nós podemos, nessa reflexão de medo, um medo pelo reconhecimento de que as afrontas são risco para nós, de que as afrontas podem nos derrubar, de que as afrontas podem nos destruir. O medo nos leva a refletir, e essa reflexão nos leva a 2 coisas. 2 atitudes, sobre elas quero falar citando alguns versículos. A primeira delas é o sucumbir.
sucumbir, desaparecer. Como diz a história, procurei um buraco para enfiar a cabeça. O profeta Elias, no Antigo Testamento, fez isso. Procurou uma caverna e se escondeu, com medo de morrer. Jonas pediu a morte. Elias pediu a morte. Homens de Deus. E qual de nós está vacinado contra o medo? Contra a insegurança? Contra os desafios que podem nos afrontar ou lhe afrontar hoje, amanhã, depois? Qual de nós está imune a isso? Nenhum de nós, queridos. Imune ninguém, mas uma coisa é certa: o Senhor nos dá capacidade, nos dá potencial, força para mudar. E que a nossa atitude não seja de sucumbir, de recuar. O apóstolo Paulo diz: nós não somos dos que retrocedemos. E se alguns dos que estavam conosco retrocederam, é porque não eram dos nossos. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando, irmão. Nós não somos dos que retrocedem. Do que o apóstolo Paulo estava falando? Do que o Ezequias e o profeta Isaías falavam ao povo? Essa palavra que ele disse aos seus servos: não desanime, nem da afronta de Senaqueribe, nem dos seus soldados, não desanime, nem se apavorem, não tenham medo dele. E diz a palavra que ele falou ao coração dos seus líderes. Queridos, nesse momento é necessário falar um pouco sobre liderança. Não uma liderança de chefia, como numa perspectiva talvez equivocada nós falamos. Quando falamos de líder, falamos de alguém que manda. Não é disso absolutamente. Mas o líder, nessa perspectiva, ele tem 3 características. O líder é aquele que vê mais do que os outros. O líder é aquele que vê além dos outros. O líder é aquele que vê antes dos outros. O líder tem uma visão porque Deus concedeu a ele. Eu creio nessa perspectiva, queridos. E sabe quem é líder? Você, eu. Nós somos líderes, querido. No mínimo você é líder da sua própria vida. E você precisa ter uma visão da sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a visão, o quadro, a pintura, o desenho, a imagem que você tem do que será a sua vida, de para onde você está indo, isso provavelmente é o que faz sentido você estar aqui nessa tarde ouvindo uma pregação, vindo cultuar a Deus, vindo louvar a Deus, porque você entende que para chegar até onde você quer chegar, você precisa de Deus. Quando nós temos uma visão, quando nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos que caminho traçar. E é interessante como tantos homens, mesmo no meio da sua jornada, sendo afrontados, sendo desafiados. Na narrativa bíblica, por exemplo, sendo afrontados, eles disseram: não retrocederei, pois eu sei que o Senhor está comigo. Uma visão que, digo, querido, não é uma visão meramente humana, estratégica, fruto de uma análise, um planejamento estratégico de 5 anos de vida, de 10 anos de vida. Não é sobre isso que eu estou falando. É quando Deus diz no meu e no seu coração que nós chegaremos a tais lugares. Quando Deus diz isso, querido, algumas pessoas podem até nos interpretar como teimosos. Mas a diferença entre o teimoso e aquele que está obedecendo, o teimoso e aquele que tem fé, é que alguém, um dos dois, ouviu a voz de Deus, tem uma visão. E deixe-me dizer, Salmo 25, verso 14, dependendo da versão que você leia, tem uma versão que eu acho perfeita, que diz assim: o Senhor conta segredos àqueles que lhe são íntimos. O Senhor conta segredos para algumas pessoas
e por isso essas pessoas acreditam sempre, não deixam de crer, não desistem, não recuam e acabam vencendo. Sabe quem são essas pessoas? Pessoas que um dia ouviram a voz de Deus e sabem onde querem chegar. Não são simplesmente pessoas autodeterminadas, são pessoas que sabem que Deus falou com elas. Foi assim com Moisés, foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com tantos homens, foi assim com Ezequias, que disse: não tenha medo desse exército, não tenha medo dos seus soldados. Por quê? Você lembra do argumento dele? Dizendo aos seus homens: porque com eles tem um braço de carne, um braço que perece, pode ser forte, mas perece, mas conosco está o braço do nosso Deus. Amados, essa é toda a diferença. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quase que indo para a nossa conclusão. Medo é a falta de certeza de que Deus está com você. Quando se recua, quando se desiste, é porque ou você não tem mais certeza de que Deus está com você naquilo, ou você tem certeza de que Deus não está mesmo com você. E você diz: estou sozinho nesse barco, vou recuar, desisti. É isso que quem tem uma visão de Deus, é isso que quem é íntimo de Deus, é isso que quem anda com Deus, conforme o Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, tu estás comigo, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a diferença. Mas o que é isso? O que é que faz Jó no seu leito de sofrimento, e a sua esposa, que foi quem lhe restou da família, foi a sua esposa, e disse: Jó, tu ainda conservas a tua integridade? Tu ainda é fiel a esse Deus? E ele disse: mulher, tu está falando como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará, e naquele dia virá me tirar daqui. Eu sei. Essa é a diferença entre o teimoso e aquele que recua e aquele que tem a visão de Deus. Quando Deus está conosco, quando nós sabemos que Deus está conosco, nós não recuamos. Não são projetos humanos, não são circunstâncias humanas. Meus queridos, e por estar falando isso, não pense que aqui está falando alguém de cátedra, que não tem também as suas lutas, as suas crises. Não, mas eu não tenho dúvida de que se Deus está comigo. Jeremias, capítulo 1, verso 17, diz assim, nós já estamos quase terminando, queridos. Jeremias, capítulo 1, verso 17. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dê-lhe, ou fale-lhe, tudo quanto eu te ordenar. Não desanime diante deles, para que eu não te desanime diante deles. Eis que hoje te ponho como cidade fortificada, como coluna de ferro, muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Queridos, Josué 1:9, texto tão conhecido. Josué 1:9, diz assim a palavra: não te mandei eu. Essa primeira frase, essa primeira expressão é o confronto. Você tem dúvida que fui eu que lhe mandei? Essa é a questão chave, queridos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, da caminhada que você se encontra hoje, o desafio que você esteja enfrentando hoje. A pergunta é: você tem certeza que foi Deus que lhe mandou? Deus está perguntando: não te mandei eu? Ou seja, fui eu que te mandei. Você tem dúvida?
Porque a dúvida é inimiga da fé. A dúvida traz o medo. Mas a fé faz de você mais que vencedor. Se você sabe que foi Deus que te mandou, não te mandei eu, esforça-te, não desista, põe força nisso, não recua, tem bom ânimo, tem uma alma concentrada, coesa, não tenha medo, não te atemorize, nem se espante, porque o Senhor teu Deus está contigo. Essa é a diferença, irmão. Olha para trás da sua vida, eu olho para a minha, e vejo que todas as vezes que eu desisti de alguma coisa, foi quando eu não tive mais a certeza de que Deus estava comigo. E deixe-me dizer, para concluir isso de uma maneira mais elucidativa, tem muitos outros versículos, eu quero dizer a você, como fazer, pastor, para saber se Deus está comigo? Queridos, Deuteronômio capítulo 18, verso 21 e 22 diz assim: Senhor, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Moisés indaga, Senhor, como é que eu vou saber a palavra que não foi o Senhor que falou? O sonho, a visão, o desejo, o que eu tenho no coração, sei lá se foi Deus ou não foi, se é coisa do meu coração, se eu me empolguei demais naquele culto que o pastor Estevão, o pastor Robério pregou. O Senhor diz assim a Moisés, a palavra que não se cumprir, foi essa que eu não falei. Ou seja, a palavra que eu falei, essa se cumprirá. Queridos, coloque os seus sonhos, seus projetos nas mãos de Deus. Pergunte a Deus. Não o projeto, não adianta. A Gálatas capítulo 6, verso 7, o Senhor diz assim, de Deus não se zomba, ou seja, Deus não se deixa escarnecer, Deus não deixa de ser Deus. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos fazer todo o nosso projeto, tudo sobre a nossa vida, e queremos pedir para Deus benzer o que a gente quer. Não é assim, meu amado, não é assim. O caminho é, pergunta para Deus, que caminho Ele quer que você ande? Que caminho Ele quer que eu ande? Lembro de uma frase que dizia assim, pare de pedir para Deus abençoar tudo que você está fazendo. Preste atenção ao que Deus está fazendo, porque isso já está abençoado. Deus abençoa aqui, Deus vem cá, abençoa, Deus vem cá, abençoa. Irmãos, tem coisas que Deus é mais interessado em você, Deus é mais interessado do que nós, para fazer na nossa própria vida. Ele tem projetos, Ele tem planos para a nossa vida, e Ele quer fazer. A questão é que nós nem sempre queremos ouvir. Sabe como quero concluir isso aqui, queridos? Convidando você, convidando a minha própria alma, a nos achegarmos mais a Ele, a contemplarmos a sua face, a nos despojarmos e nos despirmos de um espírito de religiosidade, de um formato, de um jeito de ser que parece que andamos com Deus, mas os nossos planos, a nossa vida, os nossos projetos não tem nada a ver com Deus. Mesmo que carreguemos uma Bíblia debaixo do braço, despojemos-nos disso e tenhamos uma vida de intimidade com Deus. Busque a presença de Deus. Peça a Deus, Deus, eu sou fraco, sou pecador, mas me ajuda a andar mais perto de Ti, Senhor, nesse ano 2013. Chega de invenção. Chega de ritualismo, chega de religiosidade, Senhor, eu quero andar perto de Ti, Senhor. E a Bíblia diz, o verso que já citei, o Senhor vai contar segredos para você acertar o caminho. O Senhor vai falar no teu ouvido, para que você siga o caminho perfeito. Que você entre pelas portas que Ele tem para você. Que você não se confunda com nada que o mundo colocar. Que tenha uma chama no seu coração que vai dizer, não, essa porta está bonita, mas eu tenho certeza, ela não é para mim. Isso não é de Deus, porque Deus tem um plano excelente. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Sabe, queridos, isso, intimidade com Deus. Intimidade com Deus.
João capítulo 10 diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Busquemos a Deus, intimidade com Deus, choremos nos pés de Deus, clamemos nos pés de Deus, mas fora da nossa vida, tudo que não seja para nos aproximarmos de Deus. Fora da nossa vida, tudo que quer nos tirar do caminho de Deus. E quer saber, queridos, isso fará com que você, na sua caminhada, não recue nunca do que Deus tem para você. Do que Deus não tem para você, deixe hoje, deixe agora, desista, largue mão, diga, sai da minha vida mesmo. Mas o que Deus tem para a sua vida, não recue, não desista, não pare de crer. Se aproxime de Deus, porque essa é a diferença. Quando sabemos que Deus está conosco, não porque achemos apenas, porque sabemos que Deus está conosco, não desistiremos, não recuaremos, porque já temos a visão de que o Senhor tem um lugar preparado para nós. Só continua, só prossegue e não desiste aquele que crê. Só quem espera e não desiste é aquele que crê. Interessante que crer, no original grego, a palavra pistes, ela tem duas conotações que nós usamos no português, duas palavras. É crer e ser fiel, não abrir mão. Essas duas palavras nascem de uma só palavra no grego. Porque aquele que crê é inabalável. Aquele que crê não desiste. Aquele que crê permanece fiel. Aquele que crê não estremece. Aquele que crê continua. Porque crê. Por que crê? Porque ele vê Deus na vida dele. Ele vê que Deus está com ele. Ele sabe que Deus está com ele. E ele não desistirá. Por isso sim, o apóstolo Paulo diz: nós não somos dos que retrocedemos. E se alguns dos que estavam conosco retrocederam, é porque não eram dos nossos. Fechemos nossos olhos, vamos orar, por favor.